de 60, quando a América Latina foi infestada de ditaduras militares respaldadas e maquiadas pela ação imperialista dos Estados Unidos para contenção e extermínio do comunismo. O golpe, evidentemente, foi desferido para sepultar a democracia que se ampliava no governo do presidente João Goulart e para conter e aniquilar uma vigorosa maré de lutas populares pelas reformas de base. Dentre elas se destacam as reformas agrária, urbana, da educação, da previdência social, do sistema bancário e também bandeiras sindicais como a regulamentação do direito de greve. A ditadura militar faz parte da persistente ação das classes dominantes que, a ferro e fogo, atuaram em diferentes períodos históricos para impedir o florescimento da democracia e negar ao povo e aos trabalhadores os direitos mais elementares. Os últimos 29 anos, contados a partir de 1985, são o mais longo período de construção democrática em nosso país. A ditadura militar foi progressivamente combatida pelas forças democráticas, populares e patrióticas, entre elas o Partido Comunista do Brasil. Organizaram e desencadearam, assim, a resistência democrática, pacífica e armada que enfrentou o regime tirânico até a conquista da liberdade. A longa jornada heróica que enfrentou e derrotou a ditadura foi um grande feito, camaradas e amigos do povo brasileiro. O PCdoB, ao preço da vida de quase uma centena de dirigentes e militantes, participou inteiramente dessa jornada. Empenhou-se abnegadamente nas diferentes batalhas. O partido foi tecendo sua política de combate à ditadura, levando em conta a escalada autoritária do regime, a correlação de forças e o posicionamento das demais frentes integrantes da oposição. Já em 1966, o PCdoB deu uma contribuição ao qual expressou uma síntese da sua orientação política para o enfrentamento à ditadura. Dizia: a união dos brasileiros para derrocar a ditadura. Esta ampla união deveria se forjar em torno de aspirações históricas do povo brasileiro, como a independência, o progresso social e a liberdade. Uma tática, portanto, a um só tempo, ampla e radical, cujo objetivo central era isolar ao máximo a ditadura, formando contra ela uma frente a mais larga possível em torno de bandeiras unificadoras. Essa foi a posição do PCdoB durante todo o regime militar. As forças de oposição, entre elas os comunistas, empreendem o combate ao regime com manifestações de rua, denúncias no parlamento, pelo voto, pela imprensa alternativa e clandestina e por uma rica produção cultural e protestos e contestações. A resistência se avolumou e desagou nas grandes manifestações de 1968, cujo ponto alto foi a passeata dos 100 mil na cidade do Rio de Janeiro. Eclodem também greves operárias em Contagem, aqui em Minas, e Osasco, em São Paulo. Eclodem também toda uma manifestação de várias correntes políticas. Coerente com essa política ampla, o PCdoB considerou mesmo positiva a constituição da Frente Ampla, contrária ao regime militar, que então foi formada por políticos de matizes variados, como Juscelino Kubitschek,
João Goulart e Carlos Lacerda, que se colocava contra o regime militar. Ante a ameaça representada pelo fortalecimento da oposição, a ditadura reagiu como uma fera acossada. Em 13 de dezembro de 68, ela baixou o ato sonoro número 5, passando a valer o pleno arbítrio. Com o AI-5 e a posse do general Emílio Garrastazu Médici, o regime assumiu claramente a feição de uma ditadura militar de caráter terrorista. Diante de um regime cada vez mais brutal, elevou-se a determinação de diversos grupos opositores de que a resistência deveria ser feita também de armas na mão. O PCdoB reforçou sua convicção à medida que se elevava a consciência em vários segmentos da oposição de que era preciso fazer frente ao banditismo de um regime truculento, sanguinário e fascisante. Os comunistas buscaram se juntar à população do sul do Pará e lançaram um programa no qual se comprometia com os direitos do povo do interior. Esta era a sua bandeira central, se preparando para uma resistência armada. No dia 12 de abril de 1972, mais de 2.000 soldados iniciaram os ataques às bases guerrilheiras lideradas pelo PCdoB no sul do Pará. As refregas e os confrontos das forças guerrilheiras contra as operações de cerca e aniquilamento das Forças Armadas duraram mais de 2 anos. Foi a maior mobilização militar brasileira desde a Segunda Guerra Mundial. Tudo isso escondido pela ditadura militar. Mesmo derrotada militarmente, a guerrilha do Araguaia cumpriu um papel relevante, alimentou o ânimo e a esperança dos setores mais avançados da oposição e contribuiu para as condições do declínio da ditadura. A ampla maioria da AP, Ação Popular, importante organização da resistência antiditatorial, se integrou ao PCdoB. Até nos dias de hoje, a resistência do Araguaia, a coragem de seus integrantes de lutarem pela democracia ao preço da própria vida, motiva e impulsiona setores do povo, em especial da juventude, que se engajaram na luta democrática e popular. Os nomes dos guerrilheiros estão na galeria dos eminentes lutadores do povo brasileiro, sendo lembrados em livros, peças teatrais, filmes, eventos e manifestações libertárias. A partir de 74, o regime se vê obrigado a manobrar com a chamada abertura lenta, gradual e segura. A resistência retoma a iniciativa política e crescem os protestos. Obtém uma vitória eleitoral expressiva nas eleições de 1974. Em janeiro de 75, novamente, o PCdoB deu sua contribuição para traçar um caminho para a luta oposicionista. O partido lançou a mensagem aos brasileiros, na qual reiterava 3 grandes bandeiras políticas que teria apelo e força para unificar amplos setores na luta contra a ditadura. As 3 bandeiras, até hoje lembradas, eram anistia ampla, geral e restrita, abolição de todos os atos e leis de exceção e convocação de uma Assembleia Nacional Constituinte livremente eleita. Na dita abertura do regime, não cabiam os comunistas. O massacre da esquerda não havia terminado, pois o PCdoB continuava organizado e atuando em todo o país. A ditadura considerava isto uma afronta e um perigo, pois o partido havia liderado a principal resistência armada contra o regime militar.
a casa onde a direção nacional do partido se reunia na cidade de São Paulo, no bairro da Lapa, foi descoberta, cercada e metralhada. Ficou conhecida como Chacina da Lapa. Na operação policial foram mortos os dirigentes Pedro Pomar, Ângelo Arroio e João Batista Drummond, mineiro. Este último morreu sob tortura no Guaicode, reconhecido agora, recentemente, pela justiça, a sua verdadeira causa-mortes. Outros 4 dirigentes foram presos e também torturados: Aldo Arantes, Elza Monerá, Haroldo Lima e Vladimir Pomar. Com este severo golpe, o PCdoB se viu na contingência de formar uma direção central no exterior, sob o comando de João Amazonas, Diógenes Arruda Câmara, Renato Rabelo e Dinéas Aguiar. Camaradas e amigos, como as águas de um rio que vão ganhando volume, pouco a pouco as lutas populares foram ganhando expressão e força. Primeiro foi a batalha pela anistia ampla, geral e restrita. Em seguida, veio o movimento contra a carestia, com forte participação operária e popular. Nas eleições de 1978, o Movimento Democrático Brasileiro, MDB, conquistou uma nova e importante vitória. E dessa feita, se reforçou com um elenco de lideranças do movimento sindical e popular e destacados democratas. O PCdoB, ainda na ilegalidade, participou ativamente dessas eleições, apoiando candidatos majoritários do PMDB e lançou candidatos por essa legenda. Reforçou sua presença na Câmara dos Deputados, com 3 deputados, e elegeu parlamentares em outras casas legislativas. Depois de anos de luta, a lei de anistia foi aprovada em agosto de 1979. A libertação dos presos e o retorno à luz do dia de militantes clandestinos. Nessa época também ressurgiram greves de trabalhadores urbanos e rurais. As greves no ABC Paulista, em 79 e 80, se destacaram pela adesão da massa operária, contribuindo para minar os alicerces do regime militar. O movimento estudantil retomou suas lutas e, em 1979, a União Nacional dos Estudantes, a UNE, foi reorganizada no Congresso de Salvador. E em seus congressos subsequentes foram decisivos para engajar fortemente a juventude nesta fase de ofensiva contra o regime. Foi destacado o papel da militância do PCdoB, tanto na reconstrução das entidades quanto na unidade do movimento. Após a vitória eleitoral oposicionista de 82, o PCdoB e as forças democráticas vislumbraram e passaram a disseminar que, na atualidade, a exigência de eleições diretas para a presidência da República corresponde ao sentimento generalizado e mobilizador. As lutas pelas eleições diretas poderiam, portanto, ser a grande bandeira para levantar o povo e pôr fim ao regime militar. Desse modo, entre o final de 1983 e início de 1984, se desencadeou um dos maiores movimentos cívicos da história brasileira, a campanha das diretas já. No entanto, camaradas e amigos, apesar da ampla mobilização, a emenda das diretas não foi aprovada no Congresso Nacional, causando frustração no povo e confusão nas forças de oposição. Agora era preciso procurar outros caminhos
e dar continuidade à luta contra o regime. O PCdoB defendeu, então, a indicação de um candidato único das oposições, que pudesse derrotar o candidato da ditadura, Paulo Maluf, em qualquer que fosse o terreno, inclusive o colégio eleitoral estabelecido pelo regime militar. O nome indicado pelo MDB foi o de Tancredo Neves. O PCdoB não somente apoiou, como participou das articulações para persuadi-lo a aceitar este desafio. O partido lançou o documento Porque os comunistas apoiam Tancredo, no qual afirmava: não é o método que está em jogo, mas o conteúdo, ou seja, o fim do regime militar e a conquista de amplas liberdades. E assim, camaradas, a democracia foi institucionalizada com a promulgação da nova Carta Magna em outubro de 1988. Resultou de quase 2 anos de trabalho constituinte, eleita em 1986. Nessa constituinte, a bancada de parlamentares do PCdoB deu reconhecida contribuição para que fossem aprovadas conquistas patrióticas, democráticas e sociais. Em suma, camaradas e amigos, as 2 décadas de resistência ao regime militar faz parte de um período extenso e decisivo da trajetória de 92 anos do Partido Comunista do Brasil. O partido, visando a conquista da democracia e os direitos do povo, se orientou, como eu disse, em unir a maioria da nação para isolar o regime ditatorial, recorrendo a todas as formas de lutas possíveis. E contribuiu para o resgate do papel do campo democrático e progressista na defesa da democracia brasileira. Ao mesmo tempo, no exame desses acontecimentos, assinala-se a evidência histórica de recorrente intervenção golpista das forças reacionárias para conter ou interromper os ciclos progressistas do país. Este atávico golpismo veio novamente à tona em 2005, quando tais forças tentaram paralisar o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Mais do que isso, se movimentaram para tentar caçar o mandato do presidente, com a participação ostensiva de grandes veículos de comunicação. A vida política ensina, camaradas e amigos, ditadura nunca mais. Por isso, ao comemorar seus 92 anos, na simbólica data do 50º do golpe militar, nessa terra mineira de grandes libertários, o PCdoB entende que o país mudou, conquistando uma nova etapa na sua história, sobretudo considerando a última década. Mas hoje, os desafios ainda são maiores. Pensamos que é hora de agregar amplas forças políticas e sociais para o Brasil avançar na realização das reformas democráticas e estruturais, com mais desenvolvimento, mais democracia, mais progresso social e mais integração com os nossos vizinhos no continente, barrando assim o retorno das forças reacionárias e conservadoras. Viva os 92 anos de existência do Partido Comunista do Brasil! Avancemos em mais conquistas democráticas. Muito obrigado.